Seja bem-vindo, este é o programa 70x7. Entre esta câmara de televisão e esta outra, existe uma distância de 25 anos. Tantos quantos os do programa Eclésia, que integra na RTP2 o espaço A Fé dos Homens. Aquilo que lhe propomos é que, ao longo dos próximos minutos, conheçamos 2 décadas e meia deste espaço da Igreja Católica no serviço público de televisão. A partir de hoje passa a poder dispor-se de um tempo na RTP para dar uma imagem objetiva da Igreja Católica e, como há outros tempos para outras confissões, podemos dizer que passa a ser possível ter-se uma visão objetiva da realidade religiosa no nosso país. Dia 15 de setembro de 1997. Na RTP2 inaugurava-se o espaço A Fé dos Homens, um programa interreligioso onde cada identidade crente comunicava com a sua comunidade e dava a conhecer as suas tradições e identidades. Também a Igreja Católica começava aqui um itinerário de proximidade que, pela televisão, divulgava comunidades ativas, construtoras de uma igreja que se concretiza no mundo, que se experimenta na atenção e no cuidado pelo próximo. A informação não será esquecida neste conjunto de 5 programas Eclésia. Muito pelo contrário, marcará uma forte presença ao longo da semana. No início do projeto, rapidamente se chegou também a uma determinação, a um perfil do programa, que foi, mais do que estarmos a querer criar um produto que vivesse por si, com ideias que fossem autónomas, desligadas do resto do que é a vida eclesial em Portugal. Essa não foi a opção foi mostrar aquilo que acontece, não é? E creio que foi uma opção do início, e dada a diversidade daquilo que acontece na Igreja Católica em Portugal, parece-me que foi a opção acertada, porque há de facto uma grande diversidade de experiências de ser igreja hoje, e a nossa opção não foi nem tomar o partido de uma forma ou de outra forma, dar prioridade a um estilo ou outro estilo, dar prioridade a uma geografia ou outra geografia, foi tentarmos de facto incluir todos e mostrar todos. É o primeiro de uma longa série de programas. As muitas etapas que conduziram a Igreja Católica à possibilidade de evangelizar através do serviço público de televisão ficarão para a história. Para o futuro, o grande desafio de oferecer a todos os portugueses uma mensagem milenar. O Evangelho estará agora mais perto de todas as pessoas. E existia desde logo uma preocupação, que era que estes programas das várias confissões não acontecessem só a partir do estúdio, mas acontecessem a partir da reportagem no local, no terreno, daquilo que acontecia, não é? E daí que, desde o início também, houve uma preocupação muito grande por quem iniciou, o Padre Rego, o Pastor Dias Bravo, o Mário Mota Marques, o Amadabed, enfim, um grupo enorme de atores primeiros que permitiram que tudo isto se lançasse e acontecesse, mas existia logo essa preocupação de criar condições para que o programa mostrasse o agir das comunidades, o ser e o estar em cada circunstância.
E isso, claro, que é uma preocupação porque tem outros custos, porque, claro, que se isto tudo fosse tudo a partir do estúdio era bem diferente, mas creio que, sobretudo, aí a experiência do Padre Rego no programa 70x7 foi determinante para fazer com que o programa mostrasse aquilo que as comunidades estavam a viver e a fazer, portanto, e o programa acontecesse a partir do terreno. Mas este era também um espaço de encontro, de lugar ao diferente pela proposta das sensibilidades de Deus que os homens vivem nas diferentes confissões religiosas. Há 25 anos, a fé dos homens abria na sociedade portuguesa uma janela de encontro e de descoberta das diversas tradições religiosas. E o que este espaço do programa da Fé dos Homens permite é precisamente isso, é a capacidade que temos de não só darmos a conhecer as nossas vivências e experiências religiosas das diferentes comunidades, mas também a de podermos ouvir e aprender sobre as demais confissões religiosas. E isso aplica-se quer tenhamos identidades religiosas ou não, como referi. E isso creio que é sinal de vitalidade, porque promove um debate aberto, plural, onde se procuram construir pontos, identificar dimensões em comum. E isso é o ponto de partida para uma coexistência e convivência saudável como temos em Portugal. As religiões chegavam à RTP2 e o espaço A Fé dos Homens abria também, entre elas, uma oportunidade de encontro e conhecimento. Para gerir este espaço surgiu a Comissão dos Tempos de Emissão das Confissões Religiosas, que se constituiu também num lugar de amizade e partilha entre os representantes das diferentes tradições. Isso é uma oportunidade excelente para o conhecimento recíproco, até, enfim, por exemplo, nas últimas reuniões temos-las feito em diferentes comunidades religiosas, na comunidade hindu, na comunidade islâmica, e estar no ambiente de cada confissão religiosa, de cada comunidade, é sem dúvida nenhuma uma oportunidade também de conhecimento e de criar laços ainda mais estreitos com cada uma dessas confissões. Para a Igreja Católica, o programa Eclésia abria uma nova era em que as comunidades, paróquias, congregações religiosas eram estimuladas a mostrar e transmitir o que faziam e a marca de evangelho que procuravam construir. Eu creio que da parte da Igreja Católica aconteceu uma boa receptividade a este projeto, como uma boa receptividade quando aparece um jornalista, uma equipa de reportagem que quer mostrar aquilo que está a acontecer. Isso sim, nesses casos sim. Parece-me também que já não foi no início que se incluiu este projeto no que é o planeamento da pastoral da Igreja em Portugal. Não é? Compreendo que o projeto de início também teve que mostrar aquilo que valia, aquilo para o qual existia, mas, enfim, mais tardiamente é que este projeto na televisão e depois na rádio foi sendo incluído no que é uma planificação, seja da comunicação da Igreja em Portugal, seja da própria pastoral da Igreja em Portugal. Não é? Foi com muita alegria que a Conferência Episcopal tenho reparado que os cristãos, um pouco por toda a parte, conforme se vão apercebendo desta possibilidade, se sentem por um lado satisfeitos e ao mesmo tempo com uma consciência de que há aqui uma responsabilização de todos eles. Uma responsabilidade que se traduz no serviço que o programa Eclésia quer prestar ao povo português, não apenas para oferecer soluções, mas para apontar caminhos, os caminhos propostos pelo Evangelho. De segunda a sexta-feira, homens e mulheres, crianças e idosos, operários e desempregados, políticos ou filósofos, todos terão uma presença singular em 5 diferentes programas. Há 25 anos, o desafio de estar diariamente na televisão desafiava uma aposta diversificada. A informação e a reportagem não esqueciam também os mais novos e a oportunidade da transmissão da fé às gerações mais jovens. Procurar entender e mudar, dar aos outros alguma felicidade. Eis o que Jesus vai dizer à humanidade. Eis o caminho certo para andar. Olá, chamo-me Sara e às segundas-feiras vamos todos estar aqui à vossa espera para ver as histórias mais bonitas de Jesus. Serenidade.
e cada criatura da humanidade terá de descobrir o seu caminho, saber escutar, procurar entender e mudar, dar aos outros O programa Eclésia às segundas-feiras é especialmente dedicado a todos vocês. Por isso vamos ter histórias muito bonitas, as histórias mais belas da Bíblia. Vocês querem ver? Das crianças aos temas da atividade missionária, da pastoral juvenil e da presença dos jovens em igreja, passando pelo silêncio e recolhimento no mosteiro. O programa Eclésia é tão plural quanto a diversidade de carismas e presenças da Igreja Católica no meio do mundo. Eu acho que felizmente que há uma diversidade tão grande que permite a participação de todos. Por outro lado, da nossa parte, também nunca há, creio eu, o rejeitar seja o que for. Nós incluímos todos, falamos com todas as expressões da Igreja Católica em Portugal. Claro que enquadramos numa abordagem jornalística, não é uma abordagem apologética, nem uma abordagem pastoral, é uma abordagem jornalística que fazemos do tema. E quando estamos como jornalistas, como acontece connosco, não é? Quando estamos diante de uma pessoa a fazer uma entrevista, somos jornalistas, independentemente de sermos católicos ou não sermos, mas primeiro somos jornalistas, não é? E portanto, as perguntas que é necessário fazer, nós fazemos, porque sentimos também que devemos, através do nosso trabalho, passar a informação para a opinião pública sobre todos os assuntos. Mas para concretizar este projeto foi necessário constituir uma equipa, criar uma abordagem televisiva com a estratégia e a técnica que a eficácia da comunicação impõe. Acho que temos de referir também o exemplo que trazíamos nós também e mais alguns camaradas nossos da TVI, porque existia na TVI no início uma editoria de religião onde, de forma profissional e de forma equiparada com outro tema na informação, se tratavam os temas religiosos, não é? E creio que essa experiência que se trazia daí, como existia também noutros, sobretudo, enfim, em casos mais isolados, com outros jornalistas, de profissionalmente tratar o tema religião, também foi o que nos pareceu. Que, de facto, isto teria de ser feito de forma profissional, com a gramática televisiva e que ia muito além do voluntariado. Também ajudou a que assim fosse, claro, que todo o projeto da Fé dos Homens resultasse de um protocolo com a RTP, com o Serviço Público de Televisão, que o próprio Serviço Público dava uma ajuda à produção às confissões religiosas, ou às produtoras que trabalhavam para as confissões religiosas, não é? E isso permitiu também que se criassem mecanismos de produção, equipas de produção de forma profissional, para levar a cabo este trabalho. Devo dizer que eu saiba, nunca foi considerada a hipótese de voluntariado. Foi sempre, nomeadamente no nosso caso, né, da Igreja Católica, desde a primeira hora que se tentou criar uma equipa com os vários setores, as várias funções que uma equipa de televisão tem de ter, dos jornalistas, cameramans, editores de vídeo, realizadores, que também foi necessário no início do programa, mas essa foi o esquema de produção adotado. Ao longo destas 2 décadas e meia, passaram pela equipa deste programa diversos profissionais que, em cada momento, deram de si o melhor para divulgar presenças da Igreja no mundo. Eu dava os primeiros passos na televisão, tinha feito um primeiro estágio na TVI e depois fui convidada realmente para integrar este projeto do Eclésia. Era uma novidade para mim, eu já tinha tratado alguns temas religiosos na TVI, que na altura tinha toda esta formação religiosa e tinha esta linha editorial religiosa, mas não inserida assim num projeto com um conteúdo estritamente religioso. Também foi um primeiro contacto que eu tive com uma igreja no terreno, portanto, eu estava habituada a ver uma igreja do púlpito, portanto, tenho uma formação cristã, católica, e era aquela formação de quando uma pessoa ia à missa e ouvia as homilias, era uma igreja que dizia nós fazemos isto, fazemos aquilo, mas eu não conhecia essa igreja do terreno. Imelda Monteiro, que hoje continua a trabalhar em televisão e que auxilia na comunicação do Instituto Secular das Cooperadoras da Família, recorda como esta experiência lhe revelou uma igreja que vai muito para lá das paredes do templo. Encontrávamos a religião na economia, na assistência social, no voluntariado, na área da saúde, na economia, na política. Portanto,
apercebi-me que a religião circulava pela sociedade. Márcia Carvalho integra hoje a equipa de comunicação da Cáritas Portuguesa, mas os primeiros passos no jornalismo foram dados na equipa do programa Eclésia. Eu entrei na equipa da Eclésia relativamente pouco tempo depois de ter terminado o curso na universidade. Portanto, fiz algumas experiências profissionais, noutros contextos, noutras áreas também de comunicação social, e surgiu de repente este convite de começar a colaborar com a Eclésia. Ao início não era uma colaboração regular, era pontual, e como jovem profissional, foi uma experiência muito enriquecedora de experimentar. Nessa altura o meu contacto com a profissão era de imprensa escrita, portanto tive esse lado profissional de contactar com o audiovisual, perceber como é que funcionava o outro lado da televisão, trabalhar com pessoas que já vinham de outros projetos e portanto tinham um histórico de coisas que me poderiam ensinar, e foi muito enriquecedor como profissional. Na equipa do programa Eclésia, Márcia também descobriu uma igreja diferente nos seus rostos e modos de comunicar o Evangelho no mundo. Através da Eclésia eu consegui conhecer um país inteiro que vivia a fé de formas muito diferentes. Desde o projeto mais local, conhecer experiências de voluntariado, conhecer experiências de, das mais diversas naturezas, e os quilómetros e quilómetros que nós fizemos e continuam a fazer, mas que eu fiz nessa altura, trouxeram-me realmente essa experiência de uma igreja que vivia e que também estava a aprender a comunicar as suas experiências, e nós tínhamos ali essa oportunidade de levar para fora coisas que se calhar as pessoas nem imaginavam que poderiam ter valor e que podiam ser exemplo para outros. 25 anos de um trabalho que foi ao encontro das comunidades e que cresceu em cobertura e alcance na sua missão de comunicar uma igreja que por vezes não é evidente ou que até se vive na clausura. Entramos no silêncio da cartucha, vimos a vida de quem se entregou ao recolhimento. Homens que rezam no silêncio da noite por um mundo ruidoso e veloz. Viajamos pelos continentes e mostramos a igreja que se constrói em territórios difíceis, perigosos até, mas habitados por seres humanos que reclamam o auxílio e a presença de quem se entrega por causas maiores. A informação, mas também a proposta de reflexão, a oportunidade para oferecer à Igreja um conteúdo de comunicação que, 25 anos depois, já não cabe nos 22 minutos e meio da RTP2, mas que chega pelas plataformas digitais, propondo até momentos de retiro, facilitado pelas reflexões do Cardeal Tolentino Mendonça. Eu recordo que nessa altura o Cardeal Tolentino Mendonça falando connosco, dizia que não basta dar notícias às pessoas, nós temos que dar mais do que notícias às pessoas, não é? Temos de criar outra proximidade, outra relação com as pessoas, que não seja só o informar sobre isto ou sobre aquilo. Temos de dar outro género de conteúdos, não tem que ser necessariamente o entretenimento, mas é essa componente que falavas da formação. Eu acredito que seja sobretudo o acompanhamento da pessoa no que são as suas preocupações do momento, no que é a vida da história dessa ocasião. O próprio Eclésia evoluiu, portanto deixou de ser transmitido unicamente na plataforma televisão, passou para o online. Hoje o Eclésia chega a qualquer lugar do mundo através da internet. Portanto, isso também é um sinal que se adaptou, que evoluiu, que se apropriou das linguagens que foram aparecendo, das novas linguagens que foram aparecendo, das novas plataformas, os Facebooks e os Instagrams, e também é aí que ele se comunica e que consegue chegar a mais pessoas. Uma presença de igreja que é hoje também um fator que potencia outros setores da atividade pastoral e socio-caritativa da Igreja Católica. A Eclésia está no topo de contactos da Cáritas, portanto entendemos-nos como parceiros em muitas coisas, em muitos projetos. É fundamental a relação, mantemos próxima. Acompanho o trabalho que é feito, acho que evoluiu muito,
forma positiva, muita gente, novas caras, gente nova, abraçando novos projetos e novas formas acompanhando os ritmos também da modernidade da comunicação, que é fundamental. E uma coisa engraçada que eu percebi, estando depois num gabinete de comunicação, é o quanto qualquer coisa que passa pela Eclésia tem impacto na vida das paróquias e na vida das comunidades. 25 anos depois, a equipa deste programa está focada na Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. Esse horizonte de igreja será de uma escala inédita e é, desde já, desafio e motivação para todos. E somos parceiros da primeira hora da Jornada Mundial da Juventude, da comunicação da Jornada Mundial da Juventude, muitas vezes, enfim, respondendo a solicitações que são necessárias de gravação de um vídeo, de produção até de um evento, enfim, estamos disponíveis para isso. E acho que faz todo sentido que os meios que existem da comunicação da Igreja Católica em Portugal estejam a trabalhar para preparar a Jornada Mundial da Juventude. E falo na Eclésia, como poderia falar da Renascença, enfim, meios, jornais também, que têm toda a disponibilidade, e rádios para colaborar. Fazer televisão é sempre uma tarefa desafiante e também incompleta. Uns dirão que em televisão já nada se inventa e que tudo já foi experimentado. Contrariar determinismos como este será sempre o suplemento que anima os que em cada dia fazem o programa Eclésia. Aquilo que é preciso, acima de tudo, fazer é valorizar o trabalho de cada um, a criatividade de cada um, porque este trabalho, este projeto da Fé dos Homens vive da criatividade de cada um dos colaboradores, não vive de determinações que venham da hierarquia ou enfim, felizmente nós temos toda a liberdade para trabalhar. Muitas vezes também me abordam a dizer, mas se calhar o Bispo A ou o Bispo B vai-te dizendo para fazer assim. Não, de forma nenhuma. Nós temos toda a liberdade para trabalhar. Aquilo, e de facto aquilo que resulta cada programa, cada produto que sai é resultado da nossa criatividade, do empenho de cada um, e daí que o que é preciso é valorizar isso, valorizar o trabalho de cada um de nós, da equipa que estamos aqui, que não somos muitos, mas que de facto quando cada um dá aquilo que sabe, aquilo que pode e tenta dar sempre mais e melhor, isto resulta. 25 anos do programa Eclésia, 2 décadas e meia do espaço A Fé dos Homens. Em Portugal, a concretização de um serviço público gerador de encontro, tolerância e construção do bem comum. Para a Igreja Católica, esta é também uma experiência desafiante, de construção pastoral, atenta a todos e na convicção de que o Evangelho se anuncia com o testemunho da vida, mas também se comunica e propaga pelas plataformas que tornam a humanidade mais próxima. Eu gostaria de saudar, em primeiro lugar, todos os intervenientes das diversas confissões religiosas, desde os que iniciaram este projeto e depois os que levaram este projeto até aos dias de hoje. Eu gostaria aqui de destacar um homem, um padre, que tudo deu às comunicações sociais e que com entusiasmo se dedicou a este projeto. O nosso cônego, António Rego, a quem desejamos ainda muita vida e saúde. É com grande alegria que vejo como este projeto iniciado se foi desenvolvendo em harmonia, em diálogo, na compreensão e na tolerância entre todos aqueles que estão presentes, e por isso é um programa, provavelmente dentro do contexto do nosso país, que melhor pode oferecer à sociedade o que é verdadeiramente um sentido ecuménico, de diálogo, um sentido interconfessional entre as diversas confissões religiosas e, portanto, valorizando o que deve ser numa sociedade o sentido de uma liberdade, da compreensão e da cidadania de todos. Neste contexto também, eu gostaria de dar uma palavra, agora no presente, a todos aqueles que levam para a frente este projeto. É difícil, todos nós o sentimos, os recursos são muito poucos, é preciso muita criatividade, é preciso muito empenho, é preciso aqui quase uma vocação própria de generosidade para que este programa vá para a frente. Por isso, felicitar e realmente convidar a que todos nós nos empenhemos na construção de uma sociedade mais humana, mais justa, a viver na paz. E é assim que nós a construímos, a partir de fundamentos tão sólidos como são as religiões.
felicidades e realmente um bom programa nas diversas confissões e nesta dimensão ecumênica em ordem ao futuro.